Programa Alex Sabino. Oferecimento a Mil Alimentos, Rafa Super Varejão e Brooks Hamburgueria. Começando mais um programa Chefe Alex Sabino, hoje diretamente aqui do Hotel Daim. Esse hotel assim que eu acho fantástico, porque agora eu tô numa nova parceria com eles, em breve muitas novidades para vocês, eu vou falar durante o programa. A gente tá aqui montado um cafezinho pra gente, tô com o meu convidado hoje, o Beto, vai falar sobre Bolsa de Valores. É um assunto que realmente eu não domino, por isso que eu acho legal assim, trazer informações novas para vocês também, uma coisa que com certeza tem muita gente também que não entende, né? Então, quero agradecer o Daim pelo espaço, a gente está aqui no restaurante, mas eu vou vir com umas ideias bem legais para vocês, então vamos almoçar depois. Beto, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Alex, pelo convite, né? Essa questão de bolsa de valores realmente é um assunto aí que as pessoas ainda têm muito medo, mas na verdade, né, as pessoas deveriam já estar pegando a sua participação na bolsa. Vamos falar um pouquinho sobre isso antes de chegar no nosso Bolsa de Valores, a gente treina junto, a gente faz academia junto, então a gente conheceu lá e eu vi que o assunto era bem legal e resolvi convidar ele para trazer para vocês conhecer um pouquinho. Na verdade eu também fiquei curioso. Fala um pouquinho, o que você fazia antes de mexer com bolsa? Porque as pessoas pensam assim, já nasceu pronto para mexer com bolsa. Não. Antes da Bolsa de Valores, eu sempre fui empreendedor. Então eu sempre estava buscando algo que realmente valorizasse ali, realmente eu ganhasse mais dinheiro com menos tempo vendido, né? Fui funcionário público, aí depois comecei a empreender. O último que eu tive foi um auto center. Tá? Foi um auto center. Eu até brinco com o pessoal, né? Falo, pessoal, eu realmente vendi o auto center, tá? Ele funciona até hoje. Porque eu conheci o mercado financeiro e percebi que de fato ele pagaria melhor do que o auto center. Tá? Então antes disso eu trabalhava não como mecânico, mas eu gerenciava ali o meu auto center pessoal. Então, porque eu penso, como muita gente deve pensar, que a Bolsa de Valores só opera quem tem grana, uma empresa, e não é verdade, né? Não é verdade. Inclusive a maioria acha que você tem que ter uma formação, né, uma faculdade, uma graduação, e não é assim. O mercado, ele é simples, é porque como as pessoas, na hora que elas conhecem o mercado financeiro, na hora que elas conhecem a Bolsa de Valores, elas começam a ver a oportunidade de ganhar dinheiro teoricamente fácil, elas começam a se expor demais. E aí sim vem os tombos, e aí as pessoas se machucam e ficam com medo. E normalmente notícia ruim, ela sempre é mais divulgada do que as boas. Então quem realmente está ganhando dinheiro no mercado, ele está lá no cantinho dele, pegando o dinheirinho dele e vivendo a vida dele. Quem perde dinheiro, né, em excesso porque cometeu um erro, assim como qualquer área do... investimento, qualquer negócio, essas pessoas tendem a falar mais, elas tendem a aparecer mais. Tá? Mas o mercado financeiro você precisa simplesmente sentar na frente ali de um computador, entender como as ações funcionam, como a economia funciona, nada fora do padrão que a gente já conhece. Então você bem direto assim, o que é uma Bolsa de Valor? Como funciona? Como surgiu? O que seria isso? Tá. A Bolsa de Valores inicialmente, né, a história que a gente tem é que ela começou com negociações nos portos, né? Então você ia lá com o seu arroz, você chegava lá num porto com arroz e trocava em outro alimento. Assim começou. Com a evolução, com o dinheiro em si, as pessoas começaram a ver a oportunidade de negociar só o ativo daquela empresa, daquele produto. Ao invés de eu comprar o arroz, eu comprava uma participação na colheita do arroz, entendeu? Então, na hora que a pessoa fosse vender o arroz, eu meio que investia nele, financiava ele, e depois pegava o lucro em cima dessa colheita. O que é um ativo? O ativo é o nome dado a uma fração, né, da empresa ali. Um exemplo. Quando eu falo assim, eu comprei ativos da... Vou usar uma empresa nossa aqui. Comprei ativos da Magazine Luiza. Eu fui lá e comprei uma fração da participação da Magazine Luiza. Então, conforme a empresa cresce, eu ganho uma participação. Se a empresa cair, eu perco, né? Aquela participação minha valoriza e desvaloriza conforme a empresa sobe e desce. Basicamente é isso.
O termo ativo é usado para se referenciar à ação específica. Gente, já faço assim, basicamente é isso, né? Deve ser uma coisa tão complicada. A gente que é de fora, ele tá falando, tô imaginando um monte de coisa. Porque eu realmente não entendo nada, tá? Minha área é realmente gastronomia, cozinha. Eu nunca dediquei muito a estudar sobre bolsa de valores, mas eu lembro que eu assistia jornal, por exemplo. Aí falava assim, a bolsa Nasdaq, não sei o que lá, caiu. Gente, eu ficava vendo aqui, assim, quem assiste isso e pra quê? Sabe assim, porque como não é do meu conhecimento, eu achava meio que desnecessário, realmente, não a ter esse conhecimento, né? Não, na verdade, assim, para quem realmente está 100% fora, não vai fazer muito sentido. Mas para quem está ali, tem uma participação na bolsa, você toma decisões com base nas informações. Um exemplo, só que assim, uma das coisas que as pessoas não sabem, quem só assiste um jornal, inclusive quando eu comecei a operar, acontecia isso, muitas pessoas falavam, né? Eles ouviam lá no jornal, Bolsa de Valores caiu 2%. Aí você fala assim, pô, hoje você perdeu dinheiro. Né? E na verdade não tem nada a ver, porque a gente ganha com a bolsa caindo, com a bolsa subindo. O que muda é a forma que você monta essas operações. Então, se você montar uma operação, eu particularmente gosto de trabalhar muito com operações estruturadas, que é operações de duas pontas. Então, se o mercado cair, eu ganho uma fração, se o mercado subir, eu ganho uma fração. Se o mercado ficar lateral, não é muito interessante. Agora, quando as pessoas querem ganhar muito dinheiro, elas pegam uma ponta só. Por quê? Quando eu tenho duas pontas no mercado, eu compro de um lado e vendo do outro, se o mercado sobe, eu ganho um pouco na subida, mas perco na que está vendida. E vice-versa. Na hora que você for no escritório, você vai entender melhor isso. Eu tô aqui, ó. Não tô entendendo quase. Gente, é tipo uma coisa assim, não entendo, então tem que passar várias vezes no assunto para tentar entender. Isso. Mas eu acho legal trazer o conteúdo, assim, pra gente pelo menos ter uma ideia. Para quando eu ouvir falar sobre bolsa de valores, você acha que não é uma coisa impossível de você investir, seria? Isso. Como que começa, assim, quem quer investir, como funciona? Como que essas empresas hoje, assim, antigamente era uma coisa meio que inatingível, assim. Isso. Hoje não, a gente tem vários lugares em Franca que faz isso, você é um deles, com a sua empresa Spartan. Isso. E fala um pouquinho, assim, como que começou a surgir? Porque as pessoas, em geral, as pessoas comuns, ela começou a investir, então teve uma abertura maior, seria isso? Não, a tecnologia, né? Você lembra que eu tô até meio engasgado pra falar besteira. Não, a tecnologia, lembra dos pregões ao vivo? Que era aquele pessoal gritando? Então, antigamente você... Existe isso ainda? Não, que lá foi Não extinto com a tecnologia, não. Tem vários filmes que tem isso, né? Até hoje. Não, mas é porque eles estão representando aquela época. Não existe mais. Antigamente, o que precisava? Por que era difícil o acesso? Porque você precisava ligar numa corretora, a corretora ligava para aquele pessoal, você lembra que eles ficavam com o telefonão lá e tal, e aquela gritada? Porque eles tinham que repassar a sua ordem para o mercado naquele momento. Eu compro, eu vendo e tal. Virava aquela bagunça. Hoje não, hoje aqueles gritos são feitos de dentro da sua casa, né? No caso, ou do escritório. Né? Eu opero mais em casa. O escritório hoje é mais para atender os clientes mesmo. Então, em casa, eu tomo as minhas decisões de compra e de venda. Quando eu clico lá no meu computador, é como se eu estivesse gritando, vendo, compro, entendeu? Então, mudou muito. É bem mais prático, né? Isso. Só que com isso veio o erro, que é o que eu comentei com você antes aí da gente estar começando aqui. As pessoas perderam... a ganância, né, do ser humano acabou fazendo pessoas acharem que ia ficar rica do dia para a noite. Consequentemente, perderem fortunas, sabe, no mercado. Tive pessoas aí que perderam 300, 400 mil reais. Mas por quê? Elas começaram, colocando lá os seus R$1.000, que é o que eu aconselho todo mundo que não conhece o mercado, coloca R$1.000. Se der muito ruim, você perdeu R$1.000. A pessoa colocava R$1.000, esses R$1.000 assim, virava lá 3, 4 mil reais. O que a pessoa faz a conta? Pô, se eu tivesse colocado 10 mil, tinha virado 30. Se eu tivesse colocado 100, tinha virado 300. E aí ela cria isso na cabeça. É o day trade? Não, isso são operações na bolsa mesmo. Você pode comprar e vender. O day trade ainda é mais marginalizado ainda. Por quê? Assim, pra quem entende. Porque a gente tá conversando um pouquinho antes. Realmente, assim, pra eu entender um pouquinho, né? Tá. O que é? O day trade são operações feitas no mesmo dia. Você abre uma operação e fecha ela no mesmo dia. Então eu compro ou eu vendo no mesmo dia. Você é obrigado a fechar. Isso é um day trade. Eu particularmente não gosto dessa ideia somente. Eu faço, sim. Mas eu dei o exemplo, né? Eu gosto de dar esse exemplo para as pessoas entenderem. Se eu compro uma casa de 500 mil hoje de manhã e à tarde eu vendo ela e encontro uma pessoa que me paga 700 nela, eu vendo. Eu fiz um day trade. Então o problema não está no day trade. O problema está na forma que as pessoas utilizam o day trade. Porque existe uma coisa nas corretoras que é a alavancagem, que seria um cheque especial. Então hoje você com R$1.000 você pode operar R$10.000, mas o seu risco está a 1.000.
Então, se você entrar numa operação e o mercado balançar demais, que existe o tempo todo, quem acompanha aí os gráficos vê, né? O mercado sobe e desce o tempo todo, aquele balanço é o suficiente para te tomar seu dinheiro. E aí isso as pessoas vão entrando naquele ciclo de jogo, entendeu? Por isso que o day trade é marginalizado. Mas a operação de day trade em si existe o tempo todo. Todo mundo que compra uma coisa de manhã e vende à tarde, ele fez um day trade. Então a gente, é tanta coisa assim, ele tá falando, minha cabeça tá girando aqui, não tantas perguntas que eu quero fazer. Mas a gente volta no segundo bloco, almoçando, ó, aqui no Hotel Daim. Tem muita novidade pra vocês, ó, tem muita curiosidade aqui, viu? O Beto vai responder pra gente, ó, acompanha aí. O sabor do malte Monique. A refrescância do malte Pilsner. Em uma combinação surpreendente. Uma puro malte saborosa e cremosa. Muito cremosa. Cervejaria Brahma apresenta Brahma Duplo Malte. Beba com moderação. Voltando com o segundo bloco, trazendo informação para vocês sobre Bolsa de Valores. Eu estou aprendendo muito, mas acabou de chegar nosso almoço, ó, porque aqui é tudo muito rápido, né? Ó, vamos ver aqui. Tem hoje... Ó, eu escolhi um bife a cavalo. Ó, você não tem noção do cheiro. Muito e o Beto escolheu uma parmegiana, né, Beto? Isso. Mas assim, como eu sou esperto, eu vou deixar ele falando mais, enquanto ele fala eu vou comendo, ó. O cheiro tá muito bom. Então vamos falar um pouquinho mais sobre a continuação da Bolsa de Valores. Existe aquele... O que está mais em alta na Bolsa? Ou sempre gira
tudo ao mesmo tempo? Eu não sei. Então, a bolsa, ela funciona, ela acompanha a economia mundial, tá? Que é uns erros que as pessoas cometem também, de ficar olhando apenas para o governo atual, olhando para a economia atual. Claro que ela influencia em alguns setores, mas a gente sempre tem que olhar a economia mundial. E conforme a economia vai girando, existem setores que são mais importantes em determinados momentos, né? Em determinados momentos ali, algumas áreas são mais importantes. Teve a época do boom da construção civil, né? Agora está tendo o boom do agronegócio. Então você sempre procura olhar para esses movimentos que estão acontecendo na macroeconomia. Mesmo, um exemplo, se a pessoa não entende de agronegócio, ela pode investir assim mesmo? Pode, ela pode investir. Se ela entende do agro ou se ela não entende. Se ela não entende, um exemplo, imobiliário, se ela não entende também, ela pode investir. Ela pode investir. Existem algumas técnicas de análise, né, que a gente utiliza para poder decidir em qual empresa, porque existem várias empresas em todos os ramos. Então, existem algumas análises. Existe a análise fundamentalista, que você vai olhar o histórico da empresa, e existe a análise gráfica, que é o que eu faço hoje. Eu utilizo a análise gráfica para poder tomar as minhas decisões, né, junto com a análise quantitativa. Então, assim, com base nessas técnicas, você decide, independente da empresa. Claro que você escolher o setor certo é muito importante. Então, você seria um profissional que auxilia essa pessoa que não tem ideia do que está fazendo. Isso. Já aconteceu várias vezes de chegar alguns clientes lá no escritório e aí ele fala assim, eu comprei essas ações aqui porque eu ouvi falar que elas eram boas. Mas, na verdade, ela comprou exatamente... Quem falou para ela que era boa, a intenção era realmente vender para ela, porque estava na hora da venda. E ela foi e comprou, entendeu? Então aí eu falo, essa aqui você comprou caro, pagou caro, entendeu? Então existe um momento certo de você comprar, ainda que seja uma empresa boa, tem um momento que ela está barata e tem um momento que ela está cara. E existem os setores de energia, setores bancários, sempre é bom. Sabe? Igual eu falo, esse setor, se ele tiver problema, é porque o mundo inteiro está tendo problema. Então, você acha que guerra, essas coisas influenciam na bolsa? Influencia. Aí acontece o que eu te falei dos setores prioritários, entendeu? Então, numa guerra, por exemplo, existe ali a área da saúde é importantíssima, a área de energia é importantíssima, entendeu? Então, movimenta sim. O dinheiro, ele se movimenta conforme a necessidade, né, de cada setor. Então, as guerras influenciam. O mercado, nesse momento, hoje atual, ele está fazendo uma correção, né, que é um momento de queda do mercado. Como eu falei no começo, a gente ganha dinheiro com o mercado caindo, isso é importantíssimo. Existem pessoas que me procuram. Isso é legal, que acho que só ganha quando está ganhando. Não é isso. Não. Isso faz muitas pessoas ficarem com medo da bolsa, porque a pessoa vai lá e compra lá 300 mil reais em ações, e aí a empresa sobe um pouquinho e de repente cai, e ela não sabe fazer essa trava, que é ganhar com o mercado caindo, que é no mínimo proteger o patrimônio dela, e aí a hora que está perdendo, ela percebe lá que está perdendo 100 mil reais, ela fala, vou pular fora. E se ela tivesse protegida, ela estaria lá embaixo com os 300 reais, e a hora que o mercado voltasse a subir, ela teria o lucro real, sabe? O verdadeiro lucro. Existe um outro ponto que eu falo muito, Alex, que assim, ó, esse... Desculpa, mas ele tá falando, eu tô aqui, ó. Sim, entendi. Ó, esse aqui é o do Jornal Nacional, que é o que você falou deles avisarem nos jornais lá, né? Repara que sempre eles falam assim, ó, a bolsa caiu X% e o dólar subiu tanto. Então, quer dizer, existe um balanço entre os dois. Quando a bolsa sobe, o dólar cai, e quando a bolsa cai, o dólar sobe. Nunca reparei isso. Dólar subiu. Isso é legal também, eu não sabia que você poderia comprar dólar. Pode. Você pode comprar e vender na bolsa. Isso. Inclusive, você pode vender dólar sem ter dólar. Que é uma das coisas assim. Por isso que eu falo assim, que as pessoas têm que se aprofundar. Então posso falar que eu tenho dólar, mas não tenho dólar. Eu tenho dólar. Você tiver uma posição... Tá na bolsa, mas não tenho. Se você montar uma posição lá na bolsa, sim, você vai ter dólar. Você pode falar que está vendendo dólar sem ter o dólar na sua carteira. Porque as pessoas acreditam que o dólar, para você ter ele, você tem que ter em espécie. Não. Na Bolsa de Valores você consegue comprar e vender dólar sem... Só, vocês sabem que eu não gravo de boné, mas esse boné foi um presente. Ó, que o Beto trouxe pra mim, da Sparta, essa marca aqui é a marca dele. Mas uma curiosidade que eu acho bem legal, fala por que essa marca? Tá. O mercado em si ele é visto como agressivo. As pessoas acreditam que o Sparta é por ser agressivo. Na verdade, não é. Na verdade, a ideia do Sparta foi porque o mercado ele é muito estratégico.
E assim, com base na história que a gente tem dos 300 de Esparta, eles venceram um mega exército lá, né, durante um tempo, porque eles usavam estratégias para poder vencer. E eu explico muito isso tanto para os meus mentorados quanto para os clientes, que no mercado o segredo não está na quantidade de dinheiro que você tem, e sim na estratégia que você utiliza. Qual que é a estratégia? Sempre perder pouco e ganhar muito. A ideia tem que ser essa. Pô, perder, você vai ter perdas na Bolsa de Valores. É uma ilusão as pessoas acharem que só vão ganhar. Só que o problema é que quando a maioria, eles perdem muito e ganham pouco. Quando você tem uma estratégia certa, que você enxerga ali você realmente vai perder pouco e ganhar mais. Isso. Claro. É o que todo mundo quer, né? É isso. Gente, é igual a gastronomia, ó. Não necessariamente um prato vai ser perfeito se eu estiver usando um camarão, uma lagosta. Ele pode sair muito bom também se estiver usando um bife simples, bife de frango. Então é o sabor que vai trazer essa diferença. Então acho que bolsa seria a mesma coisa, né? Seria a mesma coisa. Assim, ó, por isso que não... Sim, a gente fala de tendência, né? Hoje tá o mercado imobiliário, hoje o dólar, então é igual isso, comida. Isso. É assim, ó, a bolsa você não pode ter medo dela.